Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje é a continuação das energias da criação número 47, vídeo 47. E lembrando que já coloquei mais um vídeo lá na playlist pública da ciência espiritual, que ajuda a entender esta outra série. Ou esta série ajuda a entender a outra, porque ambas se interligam. Hoje nós vamos estudar a qualificação dos padrões energéticos elementais. E quando se fala elemento elemental, já se sabe que pertence ao terceiro plano da vida, que é quando começa as energias, as ondas magnéticas começam a produzir o início da matéria. Bom, fica para a próxima, que eu esqueci de pegar uma coisa, mas fica para a próxima. E agora não. Bom, então vamos lá. No primeiro plano da vida, as micropartículas energéticas, que os fatores, né, é o primeiro estado original da energia viva, divina, emanada por Deus. No extremo da criação, quando eles falam aqui no extremo da criação, quer dizer, mais longe, mais afastado. No extremo da criação, no primeiro plano ascendente, quem emana para dentro, que emana para dentro, quem emana para dentro da criação, as energias que gera, são os átomos isoladamente, cada um por si mesmo, e ligados entre si por combinações atômicas que geram energia elemental em muitos padrões vibratórios diferentes, resultando em uma infinidade de energias elementais. Então vamos lá para o quadro, porque a gente vai ficar aqui na dúvida, que não viu também os vídeos passados, né? Olha só. Aqui, no extremo da criação, do primeiro plano ascendente, né? Que emana para dentro da criação, as energias, são os átomos isoladamente, mas cada um por si. 47. Então, das partículas, dos fatores, vai havendo uma transformação até chegar ao terceiro plano da vida. Então já é denominado átomos.
Eles estão emanando para dentro da criação, tá? Mas cada um é diferente do outro, mas eles estão ligados um ao outro, irradiando para a criação continuar, e um não interfere no outro, nem esse nesse, nem esse nesse, mas vão irradiando as suas energias, os seus padrões de vida. Átomo é vida. As energias já elementais. Vou repetir. Cada átomo é por si mesmo, é como os fatores, né? Cada fator tem uma determinada especialidade, vamos dizer assim. Mas eles trabalham juntos, então estão ligados, eles trabalham juntos. Há certos minerais que os industriais colocam o próprio ouro. Por que que tem o ouro 18 quilates e abaixo de 18 quilates? Por quê? Porque os outros que estão abaixo tiveram uma mistura de alguma coisa. Por exemplo, tem ouro, joia de ouro, que misturam cobre. Então, aquela joia de ouro ela não é tão amarelinha como a de 18. Ela mais puxando para o avermelhado. Aí, os caras vão botar lá no forno de altíssimas temperaturas para derreter, aí vai separar. Vai ficar separado, embora esteja junto, mas já vai dar para ver o líquido mais cor de cobre, né, que é avermelhado, e o outro do ouro. Aí ele passa a ser um ouro puro porque já está separado. Mas eles trabalharam juntos e ficaram juntos. É o que acontece aqui. Trabalham juntos, cada um numa qualidade, numa especialidade, e vão fazendo o trabalho deles para que o futuro ser evolua. E para que o futuro ser possa ir para o quarto plano da vida. Bom, depois dessa explicação, eles deram um exemplo que eles dizem que é uma infinidade de energias, né, elementais. Então, eles vão dar um exemplo de vegetais. Existem centenas de milhares de espécies de plantas no solo, né, na superfície da Terra, e elas emitem, prestem atenção, hein? Isso é importante, e elas emitem energias para o lado etérico, emitem essas energias continuadamente. Então, vamos lá, vamos fazer o desenho das plantinhas, para que fique bem na memória, para que seja bem entendido, porque isso é muito importante, hein? Você pode não estar alcançando a importância, mas eu já vou falar. Isso não está escrito lá. Bom, então eu tenho uma plantinha, tenho uma árvore, uma outra planta, uma outra,
Cada coisa dessas tem energias diferentes. Essa pode ter umas 5, 6 diferentes para fazer essa composição aqui, né? Essa pode ter só 2, essa pode ter 5, aquela pode ter 4. E é muito fácil a gente ver algumas dessas energias. Eu acho que eu vou lá pegar a folhinha. Onde é que eu botei a folhinha? Deixa eu lembrar. Eu peguei uma folhinha lá fora. Eu vou pegar daqui a pouco. Então, o que é que eles dizem ali? Ela está na matéria. Temos uma goiabeira, uma planta, uma espada de São Jorge. Ó, espada de São Jorge. Um quebra-pedra. Um filhote aqui de uma outra árvore. Pode ser uma mangueira. Bom, estão na matéria, né? Elas foram feitas, elas têm espírito. Elas foram feitas anteriormente, antes do último estágio da matéria, né? Bom, elas estão aí enquanto estiverem vivas, enquanto o ser humano verdugo inútil cortar, arrancar esta árvore, e quase todo mundo arrancando, como eu mando de vez em quando arrancar lá que tal, porque aqui tem um prédio, outras pessoas, mas quem dirige aqui sou eu, então tem que mandar, porque já está cheio de mato, e tem mosquito, começou a aparecer mosquito, socorro, tem que ir lá tirar as coitadas das plantas. Então a gente cimentou grande parte, só que nas emendas do cimentado com o outro, a natureza não para de criar, realmente, porque entre um buraquinho, entre a emenda de um cimentado para o outro, nasce coisas que a gente nem sabe o que é, plantas, nasce lá, ou ervas, não sei. E aí a gente fica assim, poxa, porque me dá muita pena deixar crescer para depois arrancar tudo. E nasce novamente e arranca tudo. Aí falei, vamos então, não é melhor? Coitado das plantas. Tá? Mas praticamente adiantou um pouco, mas não totalmente, porque nasce até nos muros. Entre um muro do vizinho e outro, nasce. É impressionante. Então elas estão aí, na matéria, e enquanto elas estiverem na matéria, o que acontece que nós não vemos, mas acontece. Todas elas têm a parte etérica. Também vai ser não é muito errado que a maioria fala etérea, mas é etérica. Não dá para entender, né? Então, nós temos a parte etérica dela. O que é que acontece? Elas, todas essas plantas, qualquer uma, qualquer tipo de vegetação, até o capim, ele emana, ou seja, irradia as suas partículas. Prestem atenção. No início do estudo a gente fala o quê? Que nós temos o ígneo, a energia ígnea, o fator ígneo, o fator e a energia, e o magnetismo. Então vamos lá para o fator. Fator ígneo, fator vegetal, né? Fator mineral, etc. Então, elas têm o quê? Tem
energia vegetal. Pode ter outras energias, mas aqui nós estamos tratando da principal, vamos dizer assim, né, delas. Então elas têm fatores vegetais, então elas irradiam aqui para a Terra e fora da Terra, vai longe, porque são partículas minúsculas e que se espalham, então sai da crosta terrestre, se espalham e são partículas vivas. Agora, e lá na raiz, lá embaixo, ela está, aquela parte da raiz está emitindo também. Mas o verdugo do homem, como diz lá no Evangelho, Deus nos faz ignorantes e mais não sei o que ele fala. E é verdade. E como o homem, ser humano, o homem não, é mulher e homem, né? O ser humano é ainda ignorante, não é ofensa, mas é a realidade, é ignorante, não sabe ainda as coisas. Ele vai e corta. Ah, essa árvore está aqui, tá. Ele, em vez de podar a árvore e deixar a árvore, ele vai e corta ela. E adeus, árvore. Ela morre e é menos uma para irradiar as energias as quais são necessárias ao planeta Terra, aqui no caso, e necessárias ao universo e necessárias às outras dimensões. Espero que tenha ficado bem entendido. Eles dão outro exemplo. Deixa eu ver o que foi aqui. Minerais. Existem gigantescas jazidas dos mais diversos minerais, os quais também emitem sua energia para o lado etérico do planeta. Então, mineral de cobre, jazidas enormes. Aqui. Estou falando quando eles estão, esses elementos, são elementos, né? Que estão ali na Terra, não que o homem vai lá na indústria e mistura o cobre com outra coisa e alumínio com não sei o que. Desconheço se continuam. Eu estou falando quando os mineradores vão, aqui tem ouro, vamos lá, vou botar até um nome para facilitar. Ouro, jazida de ouro, jazida de cobre, jazida de alumínio, de estanho, de nóbio, né? Como chama aí, que tem aqui no Brasil, e lá nóbio, e parece que os Estados Unidos tem um molho aqui nesse nóbio daqui do Brasil. Serve para, eu não sei, eu acho que serve qualquer coisa com internet, né? Aparelhos, né? Que mais? Vamos lá ver. Vamos ver se eu lembro de outro. Alumínio, cobre, ferro, tão comum. Ferro vermelhinho. Vermelho, né? Ouro amarelo, ferro vermelho, o cobre, cor de cobre, avermelhado. Alumínio é como se fosse prateado. O nóbio, não sei, ele é escuro. Estanho também, estanho acho que ele é não tenho certeza, mas é uma prata, é como se fosse uma prata escura, suja, né? Muito bem. Então nós estamos aqui com várias jazidas.
minerais, né? Tudo isso é minério. Então, eles estão na sua natureza, no que foram feitos, nos planos da vida, né? Então, eles estão ali quietinhos, lá no solo da terra, quietinhos, sem ninguém mexer e tal. Então, eles estão ali, estão irradiando suas partículas para tudo que é lado. Irradiando. Para a parte etérea. Irradiando para a parte etérea. Para a parte etérea da terra. Os vegetais, eles fazem a mesma coisa. E então, eles não dão outros mais exemplos que eles dizem etc. Mas então a gente pode botar a cabeça no lugar, expandir a cabeça e pensar, as pedras, elas também emitem energia. A água, o vento, fogo, emite partículas. Tanto que na magia, o fogo, muitos magos usam o fogo como veículo, né? Que ele tem as partículas dele, o fogo, vai. Quando o ser humano tem a sua irradiação principal, que é o seu gene, para toda a eternidade, ígneo, que é o fogo, quando ele deixa o corpo, esse corpo pesado, né, ele começa a emitir fagulha, se ele for evoluído, normal. Agora, se ele for das trevas, não vai emitir nada, porque aí já era, já está apagado, o cara ou a mulher está apagada, os macumbeiros, está tudo macumba, eu quero dizer macumbeiros que fazem mal aos outros, né? Porque tem o despacho que é para fazer bem, para agradecimento, é diferente. Despacho é diferente de macumba, né? Aí os macumbeiros já estão apagados. Pai de santo, mãe de santo, que faz vontade ao quem pede a eles para fazer, para tirar o marido da outra, para fazer o vizinho cair da escada, o cara que o roubou, ele vai para se vingar e pede para o cara que o roubou vai ficar na miséria, e vai ficar mesmo, a magia. Esses já estão apagados. E aí, quando chega lá no cemitério, os apagados vão querer se alimentar, né? E vão se alimentar daqueles que ainda têm alguma energia. Então, eles começam a sugar. Então, vamos evoluir para não ficar lá preso no cemitério, para a gente ir para um outro lugar, né? Bom, tá. E a outra folha. Então, nós temos 7 padrões, é sempre assim, 7, mas depois tem as duplicadas, os outros. Como foi no início ensinado que dessas 7 divindades, são 14, mas elas depois fazem os outros trabalhadores, outras pequenas divindades, subdivindades. E assim como tem as subdivindades, tem as subenergias, os subpadrões, etc. Temos 7 padrões em energia. Então, o padrão elemental ígneo, o padrão elemental eólico, o padrão elemental telúrico, aquático, mineral, vegetal e cristalino. Englobam por elementos
todas as energias geradas pelo planeta Terra. Em cada um desses padrões existe os subpadrões no mesmo elemento. A energia emitida por um IP é diferente da energia emitida pelas flores da roseira. Então, quando eu mostrei ali que todos emitem energias, a árvore, a espada de São Jorge, o filhote da mangueira, mas cada um no seu padrão energético. Mas todos emitindo ao mesmo tempo. E o padrão energético da mangueira que está irradiando, ela não interfere no IP. Ele está irradiando. Está lá. Ok? A energia emitida por um IP é diferente da emitida pelas flores da roseira. A energia emitida pelas jazidas de ferro não é a mesma da energia do cobre. Então, temos os padrões gerais, que são energia ígnea, energia eólica, energia telúrica, energia aquática, energia mineral, vegetal e cristalina. Veja, padrão é uma coisa, energia é outra, magnetismo é uma coisa, eletromagnetismo é outra. Prestem atenção nesse estudo, que é muita coisa para botar na cabeça, e então eu estou chamando a atenção. Porque muita gente está abandonando aí esse estudo. Ela só fica falando ígneo, eólico, telúrico, e toda vez que eu pego o vídeo, ela está falando esses negócios aí. Prestem atenção. O que eu falei anterior? Padrão, energia, vou repetir, magnetismo. Então, pegar o ígneo. Ígneo tem magnetismo, eletromagnetismo, padrão, energia, e tem as né? Agora eu vou pegar lá a folhinha que eu quero recordar para vocês, ou para aqueles que ainda não viram os vídeos anteriores. Vou pegar. Eu fui pegar um pouquinho de sol, aí me lembrei. Eu vou para explicar, e às vezes a gente não entende a explicação naquela coisa que a gente escutou, mas depois de dias ou meses vem aquela mesma explicação, mas de outra maneira, aí a gente acaba não entendendo. Isso às vezes acontece comigo, né? Então, eu vou lá pegar. Chegando. Chegando.
tô chegando. Meu braço é muito comprido. Meu braço, ó, é de ET. Pode crer. Muito comprido. Ah, extraterrestre. Muito bem. Então eu peguei uma folha de goiabeira. E uma outra folhinha. Isso aqui, não sei, que a gente chama de mato, né? O problema é que eu não sei se assim... Eu acho que eu vou botar... Tirar um pouco da luz. Acho que é melhor. Então, o que eu quero dizer é... Vocês têm que guardar que cada fator é um fator ígneo, um fator eólico, lá no início, e na Gênese Sagrada, né? Que é a ciência espiritual. Porque aí vai ser mais fácil guardar o resto. Ah, sim, sempre é isso, mas tem a diferença com magnetismo, com eletromagnetismo, com padrão, etc, etc. Bom, então vamos lá. Uma folha... Ih, agora não está dando para ver aí. Ai, 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 ai. Não sei o que eu vou fazer, então, peraí. Ah, agora bateu. Interessante. Vocês estão vendo os risquinhos aqui, né? Vocês estão vendo isso. Vocês estão vendo aqui ao redor. E tem umas curvas. Vou lá para o quadro que é melhor, porque aí não vai dar mesmo. Então, essa folha se apresenta assim. Veja, ela não é aqui, ela é assim. Assim. Pois é. Quantas energias tem essa folha? Uma. Vendo essas coisinhas aqui, ó? Outras ondas, ondas, né? Ondas energéticas. Quantas ondas energéticas tem? Quantas energias tem? Temos aqui, faz uma, né? Ela pode ter igual aqui, é uma. Essa outra, duas energias. E aqui, três. Eu não sei se essa energia está ligada. Ela pode ter 3 ou 4. Se contar separado, 4. Mas tudo isso é uma só, entende? Tudo isso é uma energia só, porque uma é igual a outra. Um pouquinho mais comprida, a outra mais... Então, veio para formar esta folha. Agora, a outra folha menor é interessante, ela tem mais coisas. Bom, já está ficando ruimzinho, jogar fora, coitadinha da folha. Já está perdendo a vitalidade, ela. Essa é uma folhinha muito pequenininha. Não tá dando, tem que pegar o jeito, sei lá, não vai dar. Bom, ela é serrilhada. Nós já estudamos essa energia.
E está lá quem pertence, a energia serrilhada. Eu dei num dos vídeos, só que a minha memória não é legal e eu não guardei quem é o dono dessa energia aqui, tá? Aí vocês que têm boa memória devem ter guardado. Então vamos fazer a folhinha. Serrilhada. Pronto. E toda a folha tem isso aqui, ó, no meio. Toda ela. Então vamos lá. Veja que aqui é diferente, ó. É em curva. Não é a mesma energia ali dentro da energia da folha da goiabeira. Ela é um pouco diferente. Deixa eu ver mais aqui. E agora é que vai ser... Gente... Tá. E tem uma outra energia mais sutil. Ela vem assim, ó. Bom, aqui também é toda ela com essas coisinhas. Não vou ficar fazendo tudo aqui, né? Bom, então vamos lá, vamos contar quantas energias tem aqui. Uma, essa, totalmente diferente, que a outra era mais reta, eu não sei, mas aqui é uma diferente da outra. Então temos uma energia, uma, duas, três, quatro. Deixa eu prestar atenção aqui. Se ela vem no mesmo ramal, peraí. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então nós temos aqui, nessa folhinha, uma, duas, três, quatro energias. A gente não vai contar a uma energia, outra não, porque esta é a mesma que esta. Ela foi, na criação, ela foi colocada aqui nessa folha. Então ela tem o formato da a divindade que pertence. Então aqui nós temos a energia de uma divindade, de outra, etc. É isso que eu queria explicar para vocês. Bom, continuando o estudo. Eu parei nas energias, né? Então temos os padrões gerais, que é... Peraí. Energia, emite, Então temos os padrões gerais, que é a energia ígnea, eólica, telúrica, aquática, mineral, vegetal e cristalina. E em cada padrão temos um subpadrão, que é o caso daquela outra. Ela tem subpadrões daquelas fininhas. Os padrões gerais se misturam, mas cada um deles forma um tipo de energia. Foi porque eu mostrei. Cada um deles forma uma energia diferente da outra. É formado em cada um os subtipos ou subpadrões energéticos e sem que um se misture com outros. Quando há aquela formação, lembra que temos o polo
aqui o neutro, e temos as energias em formação. E quando elas estão se misturando, eles veem lá no espaço, né? Eles veem uma energia aqui assim, a outra formas geométricas, que são energias. Outra assim, outra assim. Trabalham em conjunto, mas não se misturam. E aí, na folha a gente vê, por isso que a gente vê nas folhas dos vegetais, das árvores, as folhas a gente vê no tronco, né? Também a gente vê que tipo de energia tem. Todas elas irradiam para o lado etéreo da Terra e para as outras dimensões. Toda a vegetação, né? Já expliquei há pouco, né? Essas energias elementares também são identificadas pelas funções que realizam. Foi o tempo de séculos que levou-se para saber sobre o mistério dessas energias. Então, os estudiosos, lá do outro lado da vida, eles demoraram séculos para saber essas coisas que nos estão informando agora. Tá? Suaram, né? Suaram para saber. Então, eles dão uma classificação. A classificação que gerou a matéria. Energia elemental, energia ígnea, energia eólica, energia telúrica, energia aquática, mineral, vegetal e cristalina. Então temos energia elemental ígnea geradora, energia elemental eólica geradora, energia elemental telúrica geradora, aquática geradora, mineral geradora, vegetal geradora, cristalina geradora, né? Todas elas geram. E energia elemental ígnea, energia elemental curadora, energia elemental eólica, energia elemental telúrica, energia elemental aquática, mineral, energia elemental vegetal, energia elemental cristalina. Mas o interessante é que aqui temos a energia elemental curadora. E aí, deixa eu contar aqui. Aí temos 8. Eles dão 8 energias. A curadora, porque, como vocês sabem, as ervas curam, né? Até algumas árvores, não é só ervas, a árvore, a goiabeira, a folha da goiabeira, né? Diz que é boa para o intestino, né? Quando a pessoa está com diarreia. A babosa, a folha dela tem 1001 curas. E assim sucessivamente. Só um instante. Após os processos, tudo vai se repetindo nos planos superiores e então surgem energias com 2 ou 3 ou mais funções, como já foi explicado em vídeos anteriores. Então temos as energias elementais naturais, energias curadoras e regeneradoras, energias multiplicadoras e expansoras e etc, etc, porque eles não dão
o resto da lista, porque é só a gente, né, ir lá atrás nos vídeos e fazer a listinha. E assim termina o estudo de hoje. Depois vamos estudar a energia divina elemental. Deixa eu colocar aqui. Pois é, senhores. Então é isso. Agora eu vou falar uma coisa. O ser humano não desperta. A maioria, né? A maioria, não é todo mundo, a maioria. O ser humano, verdugo, só pensa. Então vai lá e desmata. Esse desmatamento é mais aqui no Brasil porque a Amazônia é muito grande, né? Lá na Europa, em outros lugares é menor, então há menos também. Mas também, lá também tem, porque eles usam lareira. Eles cortam árvores para botar a madeira das árvores nas lareiras para se aquecer no inverno, porque ninguém aguenta, né? Agora já tem aquecimento elétrico, mas muita gente não tem dinheiro para comprar e para pagar a luz que vai gastar. Então eles colocam ainda a maneira antiga, né? Braseira, eles usam muito braseira. É um negócio grandão, uma super bacia enorme. Aí ficam sentados ao redor daquela bacia de alumínio, de metal, sei lá, alumínio. Ficam, e o carvão ali, mas o carvão vem de onde? De onde? Vem das árvores. É o que sobra da queimação. Eu acho que é outro processo, porque na lareira o que sobra é cinza. O que ali sobra é só cinza, tá? Eu não sei como é que faz esse negócio do carvão, para elas ficar só carvão, não sei. Bom, então, como eu estava dizendo, o ser humano, ainda ignorante, embora a gente esteja em 1926, na última fase do ciclo, ele vai lá e desmata, corta. Aí o que é que acontece? Menos árvores, menos vegetação também. Quando nos morros queimam capim, destrói o solo com a queimação. E temos menos seres, esses seres verdes, temos menos irradiações benéficas ao planeta e a nós mesmos. Que nós temos essas partículas também dentro de nós. Então, o planeta vai sendo destruído. É como os minérios, tiram tanto minério, mas tanto minério que um dia acaba. Aí não há mais essa irradiação. É como fazem com os cristais estão ali para alguma razão. Eles atuam como eu vou dizer, no equilíbrio do planeta Terra. Mas a ambição para vender os cristais, então vamos lá, né? Uma coisa maravilhosa, né? Agora ir lá, filmar e botar aí para a gente ver, é legal, né? E realmente pode-se tirar um pouco porque ele tem propriedades benéficas e curadoras. Mas não tá sempre tirando. Aí acaba. Demora bilhões de anos para se formar as coisas. E esses cristais estão fazendo o quê? Na parte etérica também estão transmitindo as suas partículas, espalhando-as. E vai além. Todas essas irradiações vão além do planeta Terra e vão para as outras dimensões da Terra. Então é isso que eu quero dizer. E tem gente que fica rindo. Quando uma pessoa às vezes dá uma orientação, um ser desses, ele fica rindo, ou então fica olhando assim.
com cara de pasmo, de babaca, de zumbi, fica, nem raciocina, mas ela podia raciocinar e dizer assim, será que é verdade mesmo que ela está dizendo? Será? Eu vou procurar saber, eu vou procurar me informar, eu vou procurar alguma coisa. Já tem uma curiosidade de saber, pode não conseguir saber mais nada, mas, né? É como o rapaz que tem aí, que ele coloca microfone nas plantas, e cada planta tem a sua voz específica. E são tiradas, algumas músicas são feitas baseadas nesse som, que é a voz das plantas. Não existe silêncio no universo, tudo emite som. Por isso que essas bombas que colocam aqui no final do ano, Natal, o jogo de futebol, os malucos que põem essas bombas que deveriam estar lá na guerra, lá na guerra lá do judeu, né? Já acabou a guerra lá do judeu, acho eu, né? Já acabou. Mas fica a lembrança. E devia estar lá na guerra do Putin. Adoram esses barulhos. E os idosos doentes que estão na cama quando escutam esse barulho? Faz um negócio na cabeça terrível deles. Porque a mente material, o cérebro material fica fraco. Ah, que satisfação! Jogar pau, pau! E os loucos dos tiros. Eu aqui no final do ano escutei tiros. Não sei se veio lá nessa distância do morro, que é muito distante lá, da comunidade, ou se foi por aqui. Eu digo, olha só, não dá nem para chegar na janela, né? Porque tiro. Negócio que serve para matar os outros. Está matando o final de ano. Está matando o ano de 2025. Deve ser isso. Alegria é alegria. Sentir alegre, não é? Eu não consigo entender até hoje porque esses verdugos gostam disso, desses barulhos. E aí esses animais que são assim muito, embora os animais eles têm uma capa muito material, bruta, né? Mas internamente, no espírito deles, eles são muito sutis. E então eles conseguem ouvir barulhos que nós não ouvimos. E quando os verdugos soltam essas bombas, eles, coitados, eles ficam desesperados. Eu já vi meus gatos andar para lá para cá desesperados, eu chamo, nem atende, eles ficam, parece que loucos. Se você deixa cair um negócio que faz muito barulho perto deles, eles também correm, porque aquele barulho é estrondoso. E hoje, interessante, que eu estava com o meu andador lá fora e tinha um formigão. Formiga grande, pretinha, grande, sabe? Formigão, que aquilo deve morder até a gente. E eu olhei e digo, pá, eu não vou, sem necessidade, eu não vou matar a bicha, né? Eu botei um pouquinho mais de lado e fiz barulho. Fiz barulho. Quando ela escutou aquele barulho, que eu não fiz perto dela, ela correu desesperada. Eu disse, caramba, até a formiga sente os barulhos, olha lá. Porque eu estava andando com todo cuidado e ela ali toda, mas foi só eu fazer barulho que ela, nossa. Então, gente, tem que pensar nos outros. Isso é falta de amor que essa gente tem, que faz isso. Falta de amor. Quem tem falta de amor não pensa no próximo, não pensa que vai prejudicar o passarinho, por exemplo.
ele voa assustado dentro da gaiola e morre, como já aconteceu lá na casa de um tio meu. Ele tinha há anos aquele passarinho, que eu ficava com pena de ver o bichinho naquela gaiola tão pequena. Aí foi um estrondo, porque caiu. Os verdugos lançam aqueles balões enormes, outros verdugos, que incendeiam vários lugares, e o que aconteceu? Caiu na fiação elétrica, incendiou um pouco a casa, que os bombeiros ainda chegaram a tempo. Começou o incêndio na parte da marquise da casa, que estava em frente. Balão enorme. Quando eu olho para a gaiola, toda ensanguentada. O susto foi tão grande daquele barulho que eu até botei a mão no meu ouvido, coisa horrível. O bicho se arrebentou todo, porque passarinho é muito frágil, né? Muito delicado. E azar, aqui tinha um clube com um terreno imenso que pegava esta rua aqui do outro lado, uma rua aqui que tem, a minha rua é assim, então tem uma outra assim aqui, então, e uma outra que vai lá para trás do bairro, enorme. Venderam e vão fazer um condomínio. Cortaram todas as árvores lá dentro. Agora estão cortando as árvores que ficavam do lado de dentro do muro, mas que futuramente aquilo vai ser passeio público, porque eles vão ter que fazer recuo. Deveriam deixar as árvores que têm mais de 100 anos, bonitas, altas. Estão cortando todas elas. Menos árvores. Quantas árvores teria ali? Umas 20, 30 árvores, não sei, talvez. Tirando tudo. Pelo menos deveriam deixar aquelas árvores. Mas a ignorância é muito grande. Essas pessoas, engenheiros e qualquer profissão, engenheiros, advogados, médicos, se acham muito inteligentes. São inteligentes naquilo que aprenderam naquela profissão. Só que a verdadeira inteligência, a expansão de consciência, ela abrange o todo. Isso a gente pode ver nos antigos artistas plásticos, que eles, para fazer aquelas maravilhosas pinturas, eles tinham que saber geometria, perspectiva, a mistura química. Não tinha tintas preparadas como hoje. Hoje, o artistazinho vai lá, compra as tintas, vê aí como é que faz e tal, vai lá e faz, até sem tirar curso se pinta hoje, né? Então eles tinham muito estudo para chegar ao que eles chegaram, de pintarem com tanta perfeição. E hoje, cada vez o ser humano tem menos aptidões, porque agora a gente faz tudo na internet, até desenha na internet, né? E a ponto das pessoas serem tão desequilibradas, que uma vez eu fui ver uma exposição, o cara botou tijolo furado, lá um monte de tijolo furado em cima dos outros, e depois um pano, como é que chama? Um pano fininho, sabe? Feito véu de noiva, muito fininho. Botou lá na exposição, é arte. Ora, arte foi quem inventou o tijolo com aqueles furinhos, quem inventou. Aí pode-se dizer isso. Agora o cara bota aquelas coisas lá feitas.
Vem lá outro, recorta papel e bota num quadro, diz é arte. Recortar papel. Agora, pegar no papel, que tem gente que fala, né? Pega no papel e faz coisas com aquele papel, é outra coisa. Isso aí é arte, sim. Mas colar, tem aí uns tipos de artistas que isso aí né? Isso aí tem que fazer análise, porque tem alguma coisa errada aí, né? Muitos não vão gostar do que eu estou falando, mas é a verdade, tá? É verdade. Verdadeiro artista, ele é muito sensível. Ele olha aquela natureza, olha o que ele quer fazer. Já o artista que faz assim, usa formas geométricas e tal, mas ele também tem uma sensibilidade diferente do outro, mas ele sente o que ele quer fazer, ele está representando lá o que ele imagina, alguma coisa, né? E tem muitos trabalhos com formas geométricas muito bonitas. Mas eu vejo algumas coisas aí, exposições, um absurdo. E você, para conseguir... Eu não sei como é que conseguem certos artistas essas exposições, porque você pé nem cabeça. Outras pessoas que pintam bem melhor, fazem trabalhos muito melhores, e não conseguem exposição nenhuma. São os anônimos. Eu vejo na internet, né, eles colocam aí seus trabalhinhos, até gente do campo mesmo, né, fazendo coisas bonitas. E então a gente tem que prestar atenção nas pessoas, porque eu, quando era jovem, eu pensava que toda pessoa que se formasse eram pessoas normais, inteligentes normais. E com o decorrer da vida, que furada, que furada. Uma vez entrei no consultório do médico, porque eu não estava entendendo lá, foi uma dúvida lá na receita, né? Na requisição do comprar remédio. Eu nem bati, porque eu tinha saído, acabei de sair, Ana, Deus faz essas coisas com a gente, para a gente ver. Aí eu abro a porta, vejo o médico rindo sozinho, e eu ia sempre nele, aí nunca mais fui. Abriu a gaveta e ficava assim, pec, jogando alguma coisa que estava dentro da gaveta. Eu, meu Deus, eu digo, o que é isso? Outro médico que parou, disse que não podia, que eu voltasse lá para me consultar com o médico que eu costumava, e o homem ficava rodando o olho. E eu já apavorada ali dentro, disse, ai meu Deus, que é isso? É dizer, tem que prestar atenção nas pessoas, e pelo que elas dizem, pelo que elas falam. Por exemplo, uma pessoa que a gente conheceu, eu em criança ficava olhando para o homem, ele dizendo aquelas coisas, quando ele falava para minha tia, eu tenho uma arma, estou morto para dar um tiro. É como a outra que eu morei lá no outro bairro da Tijuca, ela era minha vizinha de frente. Aí uma menina foi estrupada lá, os assaltantes lá, de vingança lá, que foram despedidos lá pelo patrão, e eles moravam lá e estruparam a menina de vingança. Ela era muito nova, adolescente, de 14, 15 anos, sei lá, muito nova. E a mulher, com 30 e tantos anos, que morava na frente, disse simplesmente, eu disse, a senhora soube o que aconteceu aqui? Que horror. E eu acho que eu passei por um dos assaltantes, estou falando com ela. Eu nem sabia, né, gente? Aí ela, eu estou morta para ser estrupada. Então prestem atenção nas coisas. Há muita diferença. Veja só outra diferença.
Pessoa invejosa. Olha lá, já está com outra roupa nova. Você está do lado ali, está vendo que tem inveja. Aí, olha lá, carro novo. Ah, pois é, você pode, eu não posso. Prestem atenção nessas frases. Você tem dinheiro, eu não tenho. Você pode. Tá aí, aproveitando, tomando sua cervejinha, né? Procurem não ter muita intimidade com essas pessoas, porque são invejosas. Muito invejosas. Demais. Isso faz mal para a gente. Preconceito, existe preconceito de todo jeito. Preconceito porque a pessoa... Bom, eu não acho... É uma coisa que eu falei num outro vídeo. Pessoa muito idosa e como a minha idade também, usar o short aparecendo as nádegas, como eu vejo algumas mulheres com essa idade. Fica esquisito, né? Esquisito. Mas a pessoa usa com idade, mas usa uma bermuda no meio da coxa, né? Preconceito, outra. Olha lá, se ela tem idade para usar isso. Um membro da minha família tinha preconceito porque eu usava mochila. Eu estava habituada a usar mochila porque eu ia fazer compras lá no Mercadão de Madureira, lá no centro da cidade, porque eu vendia coisas. Então, aí habituei, eu andava sempre com aquilo, porque às vezes eu saía, via alguma coisa, e hoje eu uso, até hoje, até para fazer compras. Porque eu, andando com aquilo, para mim é mais prático do que andar com aquilo e o carrinho ali, né? Então eu uso até hoje. E eu naquela época, eu tinha quase 40 anos. Você não tem idade para usar isso, disse para mim. E uma vez, ela tinha que ir à reunião, lá que tem nos prédios, né? Reunião para eleger o novo síndico, alguma coisa. E ela não quis que eu ficasse sozinha lá dentro do apartamento, acho eu, né? Aí me convidou. Quer ir? Ah, mas você vai assim? Eu disse, tá, tudo bem. Porque eu estava com blazezinho, porque eu nessa época estava estudando na faculdade e já estava com uma roupa melhor. Naquela época se usava blaze. Estudei direito, né? Então eu já estava na fase de estágio e naquela época os futuros advogados eles tinham que se apresentar bem, né? Então aí eu tive que tirar, né? Preconceito, como que ele está melhor vestida do que eu, né? Ou inveja. Inveja é preconceito ao mesmo tempo. Então é necessário... não consegui vencer na profissão não, hein, gente? Fui trabalhar no escritório para ganhar 1,5 salário, aí achei muito pouco, aí saí, depois eu voltei, me rebaixaram, depois não consegui, foi no outro, não ganhei nada, aí desisti, né? Desisti porque eu não tinha dinheiro para manter um escritório, naquela época tinha que ter escritório, hoje em dia não precisa, né? Os tempos mudaram, hoje em dia você só precisa de um computador, né? Naquela época em que eu me formei, não, era muito difícil, você tinha que ter o escritório, você tinha que ter uma outra pessoa para ficar lá, para receber o cliente. Então, foi uma furada, eu tive que desistir. Mas estudar direito me ajudou muito a compreender as coisas que eu estudo da espiritualidade. Aí me ajudou bastante, né, no estudo. O estudo superior nos ajuda a entender melhor isso aí, não é?
Mas, então, como eu estava dizendo, não é porque a pessoa é formada nisso e daquilo, e pedagogo, pedagoga, e médico, médica, enfermeiro, não sei o que é. Não. Você não sabe quem eu sou. Você sabe com quem está falando? Eu sou médica, que eu sei. Sabe. Mas o povão também sabe muita coisa. Muitos produtos naturais que fazem bem. Agora, é claro, tem que dosar, também não vai exagerar para fazer mal, porque as ervas também têm contraindicação. Como é que os antigos se curavam? Como é que os antigos tomavam? Então, uma coisa insuportável que foi que eu estava fazendo outra faculdade de letras também, desisti. Essa eu nem pagava, essa eu estava na UERJ, gratuito, mas desisti, passei naquele vestibular. Difícil. Os intelectuais. Eu estava estudando letras. Dá nojo. Se acham deuses do mundo. Não. Não aguentei. Não aguentei também. E depois não tiveram como me classificar em inglês que eu tinha escolhido. Aí, como eu tinha boa nota, então me classificaram em italiano. E a mulher era aquelas professoras antigas que queria que eu decorasse. E eu não decoro. Como eu já disse para vocês, eu não decoro. Eu tinha que decorar um texto em italiano enorme. Chegava lá, ficava olhando para a mulher, porque eu não conseguia. Fiz 2 vezes, aí eu desisti de tudo. Já não gostava dos professores que eram muito intelectuais, todos eles. O de linguística, o de não sei o quê, o de isso, daqui, todos eles. Eu ficava assim para eles, não é minha praia isso, não. Eu simplesmente, como eu gostava de escrever histórias, romance, essas coisas, então eu fui fazer letras para escrever melhor, né? Para aprender. Mas desisti, eu disse, não é para mim isso, não. Deixei isso para lá. Então, essas pessoas que se acham muito importantes têm muito que aprender. E a espiritualidade faz com que a pessoa seja humilde. Ela, de ser orgulhosa, de se achar importante, a pessoa vai entendendo as coisas. Não estou falando desse estudo aqui das energias, mas do básico, né? Do básico, do que é verdadeiro. E basta saber que a gente morre e tem outras vidas. E basta saber que a gente vem aqui para aprender. Uns vêm por karma, outros vêm para aprender. E outros vêm porque são prisioneiros, estão na prisão. Então, você, para evoluir, você tem que ter humildade. Porque você tem que olhar para que os que sabem mais do que a gente ensinam. Daqueles que compreendem, nos ensinam. O verdadeiro inteligente é aquele que compreende as coisas de Deus. Então você pode ser um advogado, um engenheiro, um médico, uma médica, uma engenheira, um pedagogo, um psiquiatra, um psicólogo, etc. Mas você pode, ao mesmo tempo, se dedicar e saber as coisas de Deus para que você melhore, que já você tem um estudo superior, vai até facilitar a você a entender as coisas e evoluir conforme a tua compreensão e a prática na vida. Um engenheiro, por exemplo, pode fazer um prédio com certas coisas pensando no bem dos outros que vai morar lá, um certo conforto lá.
Como agora, por exemplo, estão botando as tomadas mais em cima, aquelas de enfiar os aparelhos, né? Eu, por exemplo, se fosse engenheira, se eu fosse das leis, uma pessoa que... Aí o juiz, esqueci, juízes se achando importante, nós estamos julgando tudo errado. Se eu fosse pessoa que pudesse fazer uma lei para a construção civil, eu faria a obrigatoriedade do engenheiro da obra, do prédio, fazer uma torneira no banheiro principal do apartamento, ou se fosse a casa, né, de uma casa, para se colocar uma mangueira de jardim com, dependendo do tamanho do apartamento, poderia ser 5 metros ou 10 metros, né? Ou poderia colocar logo 10 metros. Obrigatoriedade, sem isso não era dado o habites. Então, por quê? Eu mandei colocar no meu banheiro. Eu tenho uma mangueira de água no banheiro. Mangueira de jardim. Por quê? Num outro lugar que eu morei, eu tive 2 vezes princípio de incêndio. Me vi enrascada, mas eu mesma apaguei o incêndio. Então, você tendo uma mangueira dentro de casa, alguém está lá, chama os bombeiros, mas enquanto a outra está lá, porque você vai chamar os bombeiros, tá, fogo não se brinca, fogo está aqui, daqui a pouco está lá. Você tendo uma mangueira, você vai lá e joga a mangueira no fogo. Se for elétrico, mas pegou do lado de fora, porque parece que não pode jogar água quando é elétrico, mas ali, onde já pegou, na mesa ou na cortina, joga água ali, enquanto o bombeiro não chega, que aí quando ele chegar, ele vai acabar com aquela lá que está ali na tomada, que não para, tá sempre, né? Então, estou dando a sugestão, vocês mais inteligentes, devem ter entendido, dando a sugestão para vocês. Vocês podem fazer do lado de fora, não precisa quebrar a parede não, gente. Emenda um cano lá de alguma outra torneira, né? E pronto, fala uma instalação do lado de fora. Ah, mas não vai ficar bonito. O que interessa? Interessa, né? Cano comum. O cano que estiver lá de 3/4 ou de meia, faz. Tá? Dei essa sugestão. Então, eu faria isso. Isso que é pensar no bem dos outros. Agora, eu não sei se é obrigatório. A maioria das lojas está tendo aquela rampinha, né? Para as pessoas os cadeirantes, e até para mim é bom, que é para subir. Isso é pensar nos outros. Agora, não pensar nos outros, falta de amor, é esses filhos daquele lugar, né? Filhos da mãe. Colocar o carro em frente, aquela passagem que a prefeitura mandou fazer para o cadeirante quando atravessa, ele estaciona ali. Estaciona em frente à garagem de um prédio ou de uma casa. Estaciona na vaga para os idosos. Merece consideração esta pessoa que faz isso? Merece? Você que costuma fazer isso, está ouvindo aqui meu vídeo? Você merece alguma consideração? Você é um animal. Você
Não sabe o que faz? Sabe sim. Falta de amor. Falta de amor ao próximo, como Jesus Cristo veio aqui na Terra ensinar. Os verdugos daquela época não entenderam. E aí, demorou décadas e décadas, né, centenas de anos, até chegar agora, para agora os missionários estarem novamente fazendo o trabalho que ele veio fazer. E mesmo assim, a maioria das pessoas não entendem. Ainda dizem, se ele me fez mal, eu vou me vingar. Desejar justiça é uma coisa, se vingar é outra. E há justiça divina, ninguém escapa dela. Uma vez que a pessoa passa a saber que existe a justiça divina, não se preocupe mais. Vai pagar bem pago quem fez o que não deve. Senhores, fico por aqui, que o vídeo já está ficando muito grande. E tudo de bom, até o próximo vídeo. Paz e luz a todos. Tchau.